Corinthians pode vender o Wesley para o bilionário John Textor? Vou explicar essa história para vocês. Corinthians e SBT encaminham muito bem para um desfecho positivo. Vou trazer tudo detalhado. Vamos falar sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Água Santa. Corinthians terá bastante novidades no time titular. E que história é essa, corintianeiro, que o Corinthians aí na gestão do Duílio comprou mais de 20 veículos? Fiel, vou trazer tudo para você detalhadinho. Quero pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Lembrando que quando atingimos a marca de 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Já estou vendo na internet as camisas, porque já estamos chegando à marca de 30 mil. Quero agradecer demais essa parceria com vocês. Lembrando que é um canal novinho, mas está crescendo muito, fruto de um bom trabalho e fruto de uma boa parceria entre corintianeiro e vocês. Quero atualizar vocês também que acabando esse vídeo vou responder todos os comentários que estão atrasados. Se o seu comentário ainda não foi respondido no vídeo anterior e no outro, você pode ir lá que vai estar respondido, porque acabando aqui eu vou responder tudo, irmão. Aqui nesse canal eu não deixo ninguém no vácuo. Se você digitar, se você comentar nesse canal, você será respondido. Fiel, para você que não conhece meu trabalho, não gosto de enrolação, então já vamos ao que interessa, vamos falar de Corinthians, porque o Corinthians joga hoje diante do Água Santa às 4 horas da tarde, com vários aí desfalques, né? Uns desfalques e outras oportunidades. Vou falar também, o Corinthians já está desclassificado do Campeonato Paulista, tá, Fiel? Então o Corinthians tem que usar esse jogo para fazer algumas experiências. Já está confirmado que o Paulinho não vai jogar, o Paulinho que poderia aí ter a sua presença antecipada, já que o Ranieri sentiu dores e não vai a jogo, e o Igor Coronado também se lesionou. Mas o Corinthians não vai antecipar a volta do jogador, correndo o risco do jogador se machucar novamente, ficar mais um bom tempo parado. Paulinho, se não jogar aí o mata-mata contra o São Bernardo, tem presença confirmada na estreia do Corinthians na Sul-Americana no dia 3 de abril. Certo, Fiel? Já vou passar a escalação para vocês. Outra dúvida que segue é o Fagner, que pode dar lugar ao Matheus França, o Mateuzinho aí, recém-contratado do Corinthians. Félix Torres jogou todas as partidas e pode ser poupado também. Raul Gustavo deve entrar no seu lugar, mas Félix Torres ainda não é uma ausência confirmada. O Corinthians deve entrar em campo mais ou menos assim, com o Cássio no gol, na lateral Fagner ou Matheus França. Na zaga teremos Raul Gustavo ou Félix Torres, com a presença confirmada do Caetano. Este é certo que joga no lugar do Gustavo Henrique, que está suspenso. Já na lateral esquerda teremos o Hugo, presença confirmada. E a nossa dupla de volantes, podemos entrar hoje com Biro e Fausto Vera, tá, Fiel? Já que o Ranieri machucou contra o Santo André e no treino sentiu fortes dores e está descartado. E o Igor Coronado sofreu uma lesão muscular no reto femoral da coxa esquerda e esse está fora, é confirmado. Então o Corinthians pode fazer uma dupla de volantes aí com Biro e Fausto Vera, já que o Maicon também pode ser poupado. Meio ofensivo teremos Rodrigo Garro aí armando o time e teremos um trio de ataque com o Wesley Romero e Yuri Alberto. Fiel, devo lembrar vocês que o Pedro Raul também voltou de lesão, jogou contra o Santo André, fez um gol nos últimos minutos e deve ser opção no banco de reservas do Corinthians aí para o segundo tempo. Qual que é a sua expectativa desse jogo? Apesar do Timão já estar eliminado, quero saber muito a sua opinião sobre essa escalação. Eu ainda acho que o Antônio Oliveira deveria dar espaço aí para a molecada aproveitar que o Corinthians está desclassificado. Jogadores como Kaique, Breno Bidon, Vitor Mir, enfim, temos uma safra ótima aí. Vale lembrar o Arthur Souza também, que entrou aí numa gestosa contra o São Paulo no time principal e anotou um golaço. É outro jogador de grande potencial que o Corinthians deve utilizar. Fiel, o que vocês acharam? Comentem que eu quero saber muito a sua opinião sobre o jogo de hoje e o placar. Obviamente aqui no canal do Corintianeiro sempre falamos o placar. Eu acredito que o Corinthians vence fácil, apesar de já estar desclassificado pelo placar de 3-0. Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Fiel, o Corinthians negocia com o SBT e as negociações estão ocorrendo muito bem, sendo que o Corinthians deixou claro para o grupo SBT que pretende ganhar cifras aí de 63 milhões. O Corinthians não vai aceitar ganhar menos para ter as transmissões de jogos aí por qualquer plataforma, não é só o SBT não, Fiel. Qualquer um que quiser pagar é 63 milhões. O Corinthians já deixou esse valor estipulado. O Corinthians saiu da Libra porque a Libra decidiu não pagar a mesma coisa que paga para o Flamengo para ter suas transmissões de jogos.
Então Augusto Melo vem demonstrando aí uma atitude formidável em relação ao Corinthians, já conseguiu vários patrocínios milionários e por que não a transmissão de jogos. Quem quiser usar a marca do Corinthians hoje com Augusto Melo na gestão vai ter que pagar e muito. A gestão passada, fiel, não vamos nem comentar, porque essa gestão lacaia que estava no Corinthians aí, essa corja, porque todos ali eram uma corja. Eles não brigavam por mais dinheiro, aquilo ali estava bom para eles. O patrocínio ali, BMG, lixo, estava bom para eles. Corinthians foi o patrocínio mais baixo do BMG. Então o Corinthians, fiel, estava na mão de empresários, na mão de pessoas preguiçosas, que não queriam trabalhar. Então o Corinthians estava sendo muito maltratado. Já com Augusto Melo temos o maior patrocinador master do Brasil. Só a Brax, fiel, pelas placas publicitárias é 240 milhões. Estamos fechando os dummies rights aí por mais de 1 bi. Está em negociação ainda, tá? Então o Corinthians com o Augusto Melo está brigando muito e as transmissões de jogos não vai ser diferente, tá? Para vocês terem uma base, as negociações estão caminhando tão bem. O SBT tem vários dados aí significativos do Corinthians. Por exemplo, aí na Copa Sul-Americana, que o SBT transmitiu o jogo do Corinthians, eles marcaram 16,7 pontos, fiel. 12% a mais que a Globo. Então o SBT quer muito fechar esse contrato e o Corinthians também quer. Então pode encaminhar aí para um desfecho positivo entre Corinthians e SBT. Não houve uma proposta oficial, porém o grupo do SBT já vem marcando reuniões, porque tem o patrocínio da Telecena também, já estão discutindo sobre as transmissões de jogos, e o Corinthians também, caso não feche com o SBT, tem outras plataformas que estão sondando o Corinthians, como a Amazon Prime, tá? Tem a HBO Max também, então tem várias outras plataformas que sondam o Corinthians que pode realizar as transmissões de jogos, tá? Mas eu quero que vocês comentem o que vocês acham dos jogos do Timão ser transmitido pela SBT e não pela Globo. Eu já falei que acho isso maravilhoso, porque a Globo não paga mais para o Corinthians em transmissões desde 2012. De 2012 para cá o Flamengo vem recebendo mais que o Corinthians e isso é injusto, já que somos maiores que o Flamengo, maior torcida, tanto em tradição quanto em títulos, tá, fiel? Então, Corinthians aí segue agindo certo e muito correto em o Augusto Melo fazer jogo duro aí para usar o nome do Corinthians, tá? Comentem que eu quero saber a sua opinião. Fiel, e o bilionário John Textor pode comprar o Wesley. Coritianeiro, mas que história é essa? O dono do Botafogo comprar o Wesley. Fiel, ele não é só dono do Botafogo, como também é dono do Lyon da França, que é o time que está interessado. Temos o Everton da Inglaterra, o Sevilha da Espanha. O jogador tem despertado muito interesse, já que a Europa também adora o tipo de negociação com jogadores bastante jovens, e o Wesley é um menino, cara. O Wesley tem aí 18 anos de idade, um menino muito novo, já é titular do Corinthians e vem fazendo partidas muito interessantes. O mano a mano do Wesley é perfeito, cara. É um jogador que pedala, joga a bola na frente, é muito difícil marcar o Wesley, tá? E o Wesley aí tem grandes chances de ser vendido, porque está despertando o interesse de muitos clubes poderosos aí da Europa. Só que o Augusto Melo, ele é um cara bastante sensato e é um Corinthians bem administrado. O Corinthians hoje não vai vender jogadores a preço de banana para cobrir outras cagadas, para ter que pegar dinheiro e repassar para empresário. O Corinthians hoje não é um time de empresários. O Corinthians hoje voltou a ser o time do povo. Obviamente que a gente tem algumas circunstâncias a serem resolvidas, porque essa gestão passada maltratou demais o Corinthians e o Timão precisa aí de um tempo para seguir colocando o time nos padrões, nos eixos, né, fiel? A multa aí do Wesley está avaliada em 100 milhões de euros, tá, fiel? Obviamente que nenhum clube vai pagar 100 milhões de euros, estamos falando aí de mais de 500 milhões de reais. O Wesley realmente não vale isso, o jogador mais badalado aí do Brasil é o Hendrick, que foi vendido por 300 mil, e o Augusto Melo já definiu o preço para vender o Wesley, 50 milhões de euros. Quem quiser tirar o Wesley do Corinthians hoje, os clubes agora já estão sabendo, é 50 milhões de euros, aproximadamente aí 272 milhões de reais. Aí eu acho bem vendido, fiel. Você vendeu o Wesley, apesar que é um garoto jovem aí, com um futuro brilhante pela frente, por 272 milhões de reais, aí eu acho que já é bem pago. Aí o Corinthians está fazendo jus
tá até valorizando o moleque, vendendo por um preço absurdamente alto, igual esse. Aí eu acho válido o Corinthians vender. O Lyon da França está interessado, o Everton também e o Sevilha. O que não tinha antes disso tudo? O valor estabelecido. Como o Augusto Melo disse agora que o jogador só sai por 50 mil euros, agora os times já sabem que se fizer essa proposta, leva o jogador, ok? Então o que temos de mais atualizados disso é o Wesley e o Lyon da França que entrou na pauta, porque antes era só o Everton da Inglaterra e o Sevilha da Espanha. Agora o Lyon está na briga para levar o jogador. Fiel, comentem aí que eu quero saber a sua opinião. E o John Textor tem dinheiro, hein, cara? O cara é bilionário, tem dinheiro. Acho que tem 3 ou 4 times que é de posse dele, inclusive o Botafogo aqui no Brasil, certo? Fiel, eu apurei algumas informações, não trouxe no vídeos anteriores, porque eu estava apurando. Conversei com várias pessoas que trabalham comigo, que são pessoas ligadas diretamente ao Corinthians, pessoas que trabalham 24 horas cobrindo o Corinthians. Muitos não quiseram confirmar. Corintianeiro, eu mexo só com a parte futebolística, essa parte eu não sei, não estou sabendo, não posso confirmar. Um ligou para outro ligou para outro, até chegar a confirmação que a gestão passada comprou mais de 20 veículos, cara. Que é isso? Duílio, o que é isso, meu irmão? Mais de 20 veículos o Corinthians comprou, veículos que eram destinados ao presidente, ao diretor, ao executivo, a funcionários de alto escalão, a alguns conselheiros. Cara, o Corinthians virou o quê? Uma presidência da República? 20 carros, cara. O Augusto Melo já disse que está vendendo todos e dinheiro que vai ser voltado para o Corinthians, já que o Augusto Melo ele mesmo disse que possui um carro blindado de autoria dele. Cada um tem que ter seu carro, você não tem que comprar 20 carros para funcionário, para presidente desfilar, cara. Você tem que usar carro próprio seu. Fora, fiel, que a gente vamos pôr aí impostos dos carros era o Corinthians que pagava, é óbvio. Gasolina era o Corinthians que abastecia para 20 carros. Olha o quanto custo o Corinthians gerou com uma frota de carros sem necessidade alguma. Então, cara, quando eu disse aqui no vídeo passado que essa gestão, não só a passada, a gestão do Duílio, do Andrés também, esses caras tinham que ser passado um pente fino, esses caras tinham que ser investigados. E se investigar, se passar um pente fino, vai achar muita coisa aí. Porque esses caras não valem nada. Porque esses caras maltrataram o Corinthians, esses caras tinham que responder perante um tribunal. E se forem julgados, teriam que ser presos. Porque o que esses caras fizeram com o Corinthians é uma barbaridade. Agora, você vai comprar... Nenhum clube tem isso, fiel. Você vai comprar 20 carros pra quê? Me explica. Você vai comprar uma frota de carro. Você quer uma frota de carro pra quê? Ah, e detalhe. Se você for pesquisar, se você for fazer uma pesquisa minuciosa, não vou garantir porque não há provas. Mas eu tenho certeza que se você for pesquisar... O dono dessa garagem que vendeu esses 20 carros deve ter alguma ligação com o Corinthians. Ou deve ser algum empresário, ou deve ser alguém lá de dentro. Pesquisem para vocês verem. Por isso que eu estou falando que tem que fazer um pente fino. Faça um pente fino que vão achar coisas escandalosas aí sobre essa gestão. Cara, eu não gosto nem de falar o nome, não. Eu falo o nome de Duílio, me dá ânsia de vômito. O nome de Andrés Sanches. Esses caras tinham que ser expulsos. Cara, esses caras não deviam nem mencionar o nome do Corinthians mais. Porque esses caras trabalhavam contra o Corinthians, eles devem ser palmeirenses, certeza, certeza. Cambada de... Bom, não posso xingar por respeito às políticas de privacidade do YouTube, certo, fiel? Então é isso, fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso, gostaria de agradecer demais a sua presença. Hoje o Corinthians joga contra a Água Santa, depois do jogo vou trazer um breve resuminho aí para vocês sobre tudo que aconteceu e mais algumas novidades que estou esperando se confirmar na tarde de hoje. Correto? Então eu espero vocês lá. O meu muito obrigado e vai Corinthians!